Sejam bem-vindos ao 15º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco alguém que, apesar de só, e deixo este só muito dentro de aspas, só ter jogado em dois continentes, passou por 7 países, isto excluindo Portugal, logicamente. Bruno Pinheiro, atual jogador do Maia Lidador. Bruno, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É um prazer para mim ter-te aqui connosco. Obrigado eu pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, Diogo, e vamos lá falar sobre esta aventura. É verdade, uma extensa aventura. Para dar um bocadinho de contexto a quem nos vê e a quem nos ouve, acho que é importante descrever aqui um bocadinho a carreira do Bruno. Eu vou às minhas notas, que de cabeça é quase impossível, digamos assim. Então, o Bruno é um produto da formação do Boa Vista, chegou a jogar na equipa sénior do Boa Vista em 2007, 2008, por essa altura. Depois aventura-se no Chipre em 2009, 2010, passa pelo Aris Limassol. 10, de 2010 a 2012 joga na Polónia. Bruno, vou precisar da tua ajuda a dizer o nome desta equipa da Polónia. Widzew Łódź. Widzew, ok. Passa também por Israel, pelo Maccabi Netaia e mais tarde pelo Apoel Haifa. Grécia joga no Niki Volos e no Apollon Smirnis. Na Índia passa pelo Goa, Tailândia, Army United e por fim a última experiência no estrangeiro em Hong Kong no Liman. Bruno, vou começar aqui um bocadinho ao contrário, digamos assim, e pergunto-te, depois de tanto tempo fora de Portugal, qual é a sensação de há 2 anos para cá teres regressado, estares perto de casa, perto da família? Como é que tem sido este regresso, primeiro no São Martinho e agora no Maia? Bem, o meu regresso foi um bocadinho antecipado até pelo Covid. Estava na China quando começou o Covid, então meio que fui obrigado a vir para Portugal, porque lá ficou tudo suspenso acho que até foi o país em que demorou mais as competições a reabrirem. E entretanto, pronto, depois de cá estar, decidi ficar mais perto da família. Já eram muitos anos lá fora. Nos últimos anos que eu estive, acho que a partir da segunda passagem pela Índia, também já fui sozinho, porque a minha filha mais velha também já entrou na escola. E pronto, já não fazia muito sentido continuar lá fora e estar longe da família. E o regresso cá a Portugal foi um regresso tranquilo. Foi muito bem acolhido no São Martinho. Obviamente que as condições já eram um bocadinho diferentes a nível de geração também. Saí com uma geração ainda um bocadinho diferente, vá, daquela que eu apanhei agora e tive que me adaptar, mas acho que correu bem e continuo a ter prazer em jogar futebol. Mesmo agora no meio e tudo mais, é um capítulo da minha carreira que eu estou a ter muito prazer. E pronto, é bom estar em casa. Também aproveito para criar novos projetos. Um projeto que eu também já iniciei o ano passado com a minha própria academia de futebol. E portanto, para isso, teria que cá estar. E pronto. O meu regresso também foi muito importante também para estar perto da família e para iniciar novos projetos pós-carreira. Bruno, tocaste aí num aspecto que eu considero interessante, este capítulo no Maia. És um dos jogadores mais experientes do plantel, juntamente com o Mateus, histórico avançado, que passou por vários clubes de primeira e segunda liga. Como é que tem sido esta experiência de, penso eu, de tentares quase passares a tua experiência aos mais novos, porque o plantel é muito jovem. Sentes essa missão mesmo, essa missão em concreto? Eu ali, embora seja, não sei, agora não sou o mais velho, início da época era, mas entretanto chegou o Mateus, já não sou. Mas ali eu sinto-me como mais um. Tento passar a minha experiência, como também tento aprender com os mais novos. Há muita coisa a ser aprendida. E ali no Maia temos um grupo de jogadores, pá, ambiciosos que também estão abertos a aprender. Pá, e nós, os mais velhos, tanto eu como o Mateus, também estamos ali para aprender e acaba por haver ali uma simbiose muito boa e isso reflete-se nos resultados que temos tido no início da época e espero que as coisas continuem iguais e que a gente possa no final da época atingir os nossos objetivos, que é o mais importante. Não, os nomes, isso não jogam, o que joga é mesmo a vontade
e a força do grupo em querer vencer todos os jogos. Bruno, comecemos então aqui esta nossa viagem pelas tuas experiências no estrangeiro. Ahm, há uma questão que me suscita alguma curiosidade. Recuemos até o início da tua carreira. Esta ideia de, ok, quero conhecer vários países, quero jogar em vários sítios, era algo premeditado, era algo que tu querias efetivamente ou foi acontecendo? Como é que isto se desenrola? Porque afinal de contas não é toda a gente que joga em 7 países no estrangeiro. Claro, olha, no início, quando eu fui para o Chipre, foi meio que forçado, não estava nos meus planos. O Boa Vista, entretanto, acabamos por descer a divisão e pronto, atravessava algumas dificuldades económicas, como de tudo o resto. E essa oportunidade do Chipre meio que apareceu e era uma oportunidade que eu tinha que aceitar na altura. Essa foi a minha primeira experiência no estrangeiro. Depois acabei por ir à Polónia. E depois da Polónia, continuei a ir às seleções, sub-20, sub-21, sub-23 também. E depois tive a oportunidade de regressar ao Gil Vicente. Depois no Gil Vicente apareceu-me uma proposta de Israel. E foi aí que realmente deu o clique. Foi essa passagem para Israel. Porque na altura, e eu até recordo-me bem, eu queria muito vir experimentar o Campeonato de Israel. E lembro-me que até disse à minha esposa na altura: pá, olha, vais ficar aqui. Foi em janeiro, vais ficar aqui até o final da época, porque aquilo, pá, aquilo é só guerra, é só tiros. Vamos apanhar um país totalmente destruído e tudo mais. Mas eu quero ir. Mas tu ficas aqui, pá, não quero que vocês estejam de alguma forma vulneráveis a qualquer tipo de violência. E a verdade é que cheguei lá e passado uma semana ali a minha esposa disse, olha, faz as malas e vem para cá, que isto aqui é incrível. O que passa na televisão, o que passa nas redes sociais, na comunicação social, não tem nada a ver com o que realmente aqui se vive. E foi aí que realmente eu me apercebi que há muita coisa a explorar e às vezes somos um bocadinho toldados por aquilo que absorvemos a nível de televisão e tudo mais, de notícias, em que às vezes não corresponde à realidade. E foi quando eu cheguei a Israel que eu realmente tive essa percepção e depois tudo que era assim propostas mais extravagantes, mais fora do comum, como Índias, Tailândia e Hong Kong, opá, não tive problema nenhum em aceitar e até preferi essas propostas a outras de mercados mais convencionais porque realmente, pronto, ganhei aquele gosto e queria conhecer. E a verdade é que cresci muito culturalmente, fiz bastantes amizades que ainda mantenho até os dias de hoje e fruto muito dessa experiência, desse rumo ao desconhecido, do qual não me arrependo nada. E pronto, e depois também lá está, como eu disse, ganhei aquele gostinho de ir onde ainda ninguém tinha ido. E pronto, na altura também, na altura, e ainda continua a ser, o jogador português é muito, muito valorizado lá fora e nos mercados asiáticos, depois de entrar e depois também ter estado bem lá, as portas abriram-se a muitos mercados e financeiramente também compensava, obviamente, não fui passar férias. Ah, e pronto, acabei por gostar muito destas minhas passagens mais fora do comum e foi muito importante para mim e para a minha família também. Sim, eu acho interessante essa tua resposta, no sentido em que eu também já tive aqui alguns convidados que têm muitos países no currículo, digamos assim, e se eu porventura faço esta pergunta, a resposta costuma ser: opá, foi acontecendo, ou seja, nunca tiveram o objetivo. É certo que no teu caso não começou como um objetivo, mas a partir de certa altura moldou-se como uma meta. Acho muito, muito interessante. Bruno, há aqui uma questão que tu também já foste falando, mas que eu acho interessante explorar, um, esta vertente da gestão familiar. Pelo que eu percebi, tens duas filhotas ainda crianças. Um, como é que foi gerir tudo isto, esta carreira? Tu já disseste também que o facto da tua filha estar prestes a entrar na escola primária também teve alguma influência no teu regresso, mas como é que foi gerir a dinâmica familiar ao longo destes 10 anos no estrangeiro? Sim, fácil não foi, mas também o que é que se espera de gerir uma relação familiar que seja fácil? Pá, nunca é, mesmo estando cá, não é?
Obviamente tivemos outro tipo de desafios que não teríamos se estivéssemos cá, mas sempre fui lidando muito bem com isso. Felizmente também tenho um suporte familiar, uma base familiar muito forte e que me ajudou sempre naquilo que era necessário. A minha esposa também sempre que conseguiu, me acompanhou e me dava o apoio necessário. As minhas filhas sempre foram habituadas a crescer, pá, de uma forma muito livre, muito natural, e então a adaptação também aos países também se tornou fácil. E pronto, só mesmo nos últimos anos é que com a entrada da minha filha mais velha para a escola primária é que pronto, é que elas deixaram de vir, porque eu também não queria que elas estivessem sempre a mudar de amigos, de escola e tudo mais. Ahm, e depois, pronto, nasceu a minha filha mais nova também, entretanto, e aí também foi um clique que me deu, até de um episódio, opá, que muito pessoal, mas que eu posso partilhar aqui com vocês. Quando eu cheguei da China, lá está, quando o campeonato foi suspenso por causa do Covid, eu lembro-me que nós temos ali uma casa na aldeia. Eu lembro que eu cheguei lá e a minha filha tinha 2 anos e epá, não me reconheceu. E então isso marcou-me muito e foi aí que eu realmente disse, epá, não, se calhar já não faz tanto sentido continuar lá fora e epá, porque o tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar e a família é o mais importante de tudo. E pronto, tirando isso, foi sempre muito tranquilo. A minha filha ainda tem memórias de quando andava na escola, na pré, em Israel, dos amigos que lá fez, de andar na neve na Polónia, pá, na Índia, ter lá andado lá nos elefantes, pá, várias histórias que elas guardam e também de certeza que as fazem crescer. E foi nesse aspecto, foi muito bom. Sim, eu acho que o que eu procuro um bocadinho com este podcast é precisamente esse tipo de testemunhos, ou seja, perceber que tu tens uma miúda a crescer contigo que lembra-se de coisas passadas em Israel, depois brincou na neve na Polónia, depois foi à Índia. Eu acho isso extraordinário e de certeza que ela, daqui a uns anos, quando for adulta, vai ter essas memórias bem presentes e pensar, foi realmente uma privilegiada e tive aqui um contexto bastante interessante. Acho mesmo muito, muito engraçado, vá, de certa forma. Sim. Hum, Bruno, eu gostava então de começar aqui a falar sobre este teu percurso. Já referiste que a ida do Boa Vista para o Aris foi um bocadinho quase contra a tua vontade, muito devido aos problemas que o Boa Vista passava. Quem é da minha geração que cresce e começa a acompanhar futebol ali a partir de 2008, 2009, 2010, tem muito presente esta ideia do futebolista português no Chipre. Era algo que se ouvia falar muito, e eu próprio já tive aqui vários convidados que passaram pelo Chipre. Era um país assim tão apelativo que fazia com que tantos jogadores portugueses fossem para lá. Sim, era a nível financeiro. Basicamente, a nível financeiro compensava bastante. Era um país que tinha propostas, opá, financeiramente muito vantajosas em comparação com o mercado português. Obviamente que a minha saída do Boa Vista não foi toda. Foi como tu disseste, e bem contrariada. Opá, eu joguei no Boa Vista desde os meus 6 anos. Estreiei-me na Primeira Liga com 17 anos, e cheguei a ser capitão também da equipa principal. E pá, sou sócio há mais de 25 anos e tudo, Boa Vista. A minha liga tem uma ligação muito forte com o clube. Só que a certa altura da minha vida, claro, pá, tenho que também pensar a nível de estabilidade familiar. E quando apareceu essa proposta do Chipre, pá, era um clube também estável, que me dava algumas garantias, porque também lá está, já havia muita gente a ir para o Chipre, já sabia muitas histórias de incumprimento salarial e tudo mais, e felizmente na altura até foi o Sérgio Leite, um colega meu de equipa, que jogava no Boa Vista, que me fez chegar essa proposta, pá, e garantia-me que tudo ia correr bem lá, a nível de cumprimento e tudo mais, e assim foi. Pá, é um país que eu não conhecia, nem sequer tive tempo de pesquisar, mas a verdade é que é um país muito bonito. Pá, aquilo é uma ilha no meio do Mediterrâneo, pá, o nível climatérico é espetacular, a diversidade cultural também.
Pá, e pronto, acabou por ser uma experiência muito proveitosa. Toda a minha família foi lá tirar férias também. Mas pronto, a nível desportivo não foi se calhar sair da Primeira Liga para uma Primeira Liga de Chipre não foi se calhar estrategicamente o melhor passo, mas depois acabei por ir para a Polónia e voltei a ser chamado às seleções e tudo mais, portanto foi uma experiência que acabou por se calhar ser necessária na altura. Exatamente, exatamente. Bruno, e surpreende que o Aris tenha sagrado campeão agora nesta última época, porque o contexto que tu apanhaste é muito diferente deste contexto atual. Como é que viste este título por parte do Aris? Sim, o Aris foi campeão nacional o ano passado, esteve às portas da Liga dos Campeões, está agora na fase de grupos da Liga Europa e pronto, lá está, é como eu te estava a dizer, o projeto que me foi apresentado era muito aliciante. Eu vi que o clube tinha ali pretensões para crescer e de facto isso veio-se a realizar. Não se calhar no tempo, naquele espaço temporal que eles pretendiam, mas eventualmente quando o trabalho é bem feito, acabam sempre por ter resultados. E os resultados são agora à vista, pá, e eu fico muito contente pelo meu ex-clube estar a ter este sucesso. E pronto, e de certa forma, saber que também fiz parte desse processo, da história desse clube, pá, que tem tudo para continuar lá em cima e começar também a marcar maior presença a nível europeu. Bruno, e pergunto, como é que descreves a realidade futebolística que encontraste no Chipre? Como é que era o nível de jogo lá? Como é que foi a tua adaptação a todo este processo? Sim, como tinha dito ali, havia uma diversidade cultural muito grande, isto é, tinha várias nacionalidades a viver no país, a jogar até no próprio país, tínhamos muitos portugueses e obviamente quando isso acaba por aumentar também o nível e embora o nível não fosse evidentemente igual ao da Primeira Liga em Portugal, o nível que eu apanhei não era de todo muito mais abaixo. Ah, por causa também dos jogadores portugueses que lá estavam e de todos os estrangeiros que lá estavam. Portanto, foi uma adaptação rápida. ah, e acabou por não ser muito estranho. Toda a gente falava inglês, tinha português na equipa, tinha brasileiros. Pá, eu ainda era um miúdo, tinha 21 anos ou 20 anos, já não me lembro. E tudo isso também ajudou a que a minha adaptação fosse fácil. Também eu lidava bem a falar inglês, e portanto, parecendo que não, mas esses detalhes contam muito no tempo de adaptação que uma pessoa tem aos diferentes campeonatos. E depois, na altura, havia três equipas que eram muito fortes, que eram o Omonia, o Apoel e o AL Limassol. E pronto, eram sempre jogos que realmente havia ali uma diferença acentuada a nível de qualidade, mas o resto do campeonato era tudo muito equilibrado. Bruno, se eu não estou enganado, tu não tinhas nenhum colega português no plantel contigo, certo? Depois tive o Ricardo Nunes, que Ok, eu tive o certo. Ricardo Nunes, que foi no início da época, ou veio em janeiro. Não, mas eu acho que foi no início da época e saiu em janeiro, foi alguma coisa assim. Mas sim, tinha lá um português. Ok, ok. E mesmo com os portugueses das outras equipas, havia, digamos assim, convívios? Faziam questão de estar juntos? Era possível, de certa forma? E eu penso que havia, eu para te ser sincero, não fazia parte ainda desse grupo, também só tive lá uma época, se calhar Sim, sim, acabou por ser natural. muito por aí. Mas sim, havia, principalmente em Nicósia e em Pafos, eu sei que havia esse grupo mais restrito, de jogadores portugueses e tudo mais. Eu como jogava em Limassol, e em Limassol também não havia assim tantos jogadores portugueses curiosamente. Mas sim, sempre que jogávamos contra uma equipa onde houvesse português, havia sempre aquela conversa no final do jogo ou antes do jogo e tudo mais. E era sempre um ambiente muito agradável, entre todos nós. Bruno, tens assim alguma história, eventualmente, mais engraçada, algo que tenha marcado de forma especial? Eu sei que esta pergunta muitas vezes apanha os convidados quase de surpresa, mas assim, alguma coisa que te recordes? Do Chipre? Sim, sim. Do Chipre, não sei, tive um jogo onde até foi contra o Omonia fora, onde lembro que marquei, foi o meu primeiro golo lá no campeonato do Chipre.
e que depois teve alguma repercussão também a nível do clube. Opá, foi como nós perdemos 2-1 e fomos recebidos pelos adeptos no estádio. Opá, nós dentro do autocarro e uma festa de caraças temos pá, feito um resultado onde se calhar era expectável que a gente levasse se calhar uma goleada e acabámos por perder apenas 2-1 e foi assim algo tipo, pá, não estou muito habituado a isto, mas foi curioso. Pá. De resto, pá, lá está, foi um campeonato muito tranquilo. Eu também, como eu te disse, era o meu primeiro ano fora no estrangeiro, pá, também pá, estava ali muito focado na minha carreira e, pá, e pronto, também não tinha muita experiência também a nível de saídas nem nada de extravagante. Bruno, rumas depois à Polónia, tal como já falamos. Há aqui um aspecto que eu considero interessante, se calhar é o único país assim mais frio por onde passaste. Não é que eu conheça muito bem as condições climatéricas de países como Tailândia e Hong Kong, mas acredito que a Polónia seja o mais Sim. diferente nesse aspecto. Foi fácil adaptar-te a isso? É algo que tem algum peso também na adaptação do jogador a um novo país? Sim, aí sim, essa mudança para a Polónia de facto trouxe alguns desafios a nível de adaptação. Mas curiosamente foi das experiências que eu mais gosto tenho em recordar, porque foram 2 anos incríveis, pá, onde eu apanhei ambientes pá, fenomenais. Pá. Embora, digo-te uma coisa, a nível climatérico, apanhei vários dias em temperaturas negativas, mas pá, nos jogos eram os jogos mais escaldantes que eu apanhei na Polónia. Era de facto um ambiente incrível, mas sim, a adaptação, obviamente, que era, pá, felizmente o campeonato decorre no mesmo calendário que aqui em Portugal, portanto, quando eu cheguei lá ainda era tudo muito ameno, as condições, mas chegando ali outubro, novembro, já começa a apertar. E depois aí vêm novos desafios, vem desde sair de casa para ir para o treino e não poderes porque tens pá, 1 metro de altura de neve, de estás a treinar com pá, 300 mil camisolas e calções e meias e luvas e gorras e mais não sei o quê. E depois nos jogos, opá, quando não podes jogar com isso tudo, e eu lembro-me uma altura de um jogo que eu pá, cheguei ao intervalo, tirei as chuteiras e estava com a ponta dos dedos quase negros por causa do frio. E pronto, aí realmente foi um desafio, mas sabes que, pá, como em tudo, os desafios, quando são encarados de uma maneira positiva, acabam por ser até, pá, por ser engraçados, por serem experiências muito boas. E então eu levava aquilo tudo numa boa, muito positiva, pá, e foi uma experiência muito engraçada, pá, e realmente recordo com muita alegria alguns treinos que nós tínhamos em que, por exemplo, todos os campos lá tinham tipo, aquecimento por baixo do relevado, ah, mas algum dia ou outro, opá, porque havia problemas no aquecimento, não sei o quê, e a neve ficava tipo a 1 metro de altura, e nós não podíamos treinar, supostamente. Mas lá na Polónia, pá, há muito essa cultura do trabalho, 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 trabalho. Pá, apanhei das piores pré-épocas da minha carreira, até foi lá. E então isso não impedia que houvesse treino. E às vezes, para haver treino, o que é que fazíamos? Pá, fazíamos rugby, imagina. O futebol, opá, é jogar com a mão e andar ali para correr no meio da neve, a neve a dar-nos quase pelo joelho e, opá, e agarrar-nos uns aos outros e caramba, e depois um acaba por ficar com o nariz a sangrar e vai não sei o quê, vai não sei o que mais, opá, opá, são histórias que ficam. Imagina, e eles, como eu te disse, opá, eles são muito focados a nível físico e mesmo no inverno e tudo, nós íamos treinar. Depois no final do treino nós tínhamos lá uma sala com crioterapia. Agora imagina, nós estamos ali aquele frio todo e depois ainda irmos para uma sala de crioterapia com 120 graus negativos. Portanto, ali era algo mesmo, pá, mesmo hardcore. Pá, mas foi muito engraçado, por acaso eu gostei bastante de ter estado na Polónia. Não, e essa história do treino de rugby é absolutamente deliciosa. Acho mesmo incrível. Capacidade de adaptação, meus amigos, tem que ser. Gostei, por acaso gostei É muito. lá.
Bruno, estiveste 2 épocas na Polónia. Pergunto, do ponto de vista desportivo, foi importante teres este período mais estável, porque lá está, vinhas de uma situação não muito feliz no Boa Vista, feliz a nível de condições do clube, certamente estavas feliz no teu clube. Claro. Passaste ali rapidamente pelo Chipre uma época. É importante também teres esta estabilidade durante algum tempo para tu próprio poderes assentar como jogador. Sim, sim, foi muito importante e sabes que o clube onde eu estive, opá, é um clube também com história na Polónia, era um clube que tinha objetivos europeus e tudo mais e dava todas as condições também para que eu me sentisse bem e toda a minha família. Aliás, tanto é que a minha filha, a minha filha acabou por nascer em Portugal, mas ainda estava na Polónia. ah, e nós levámos logo para lá, desde de bebé, e epá, sempre tivemos todas as condições e mais algumas para nos sentirmos como se estivéssemos em casa. Portanto, isso resume um bocadinho da estabilidade que nós tínhamos e que eu tinha também como jogador e como pai de família. E obviamente que isso depois reflete-se a nível do nosso rendimento. Tanto é que depois acabei também por, lá está, voltar a ser convocado para as seleções mais jovens de Portugal, porque realmente sentia-me bem lá, sentia-me bem. Como eu te disse, também antes os ambientes lá nos estádios eram incríveis, pá, o que também galvaniza todo o jogador a dar aquele extra. E de facto tive lá 2 épocas muito boas, mesmo muito boas. E pronto, e a Polónia acaba por ser um país com maior visibilidade do que o Chipre, e eu sabia também que volta e meia também me estava ali a valorizar e também a mostrar para outros campeonatos ali nas redondezas. Portanto, tudo conjugado fazia com que eu estivesse ali extra motivado e muito pronto para dar-me ao máximo. E pronto, acabou por ser pá, 2 anos muito bons para a minha carreira. Bruno, curiosamente, estavas a referir que foi uma boa oportunidade para te mostrares aos campeonatos das redondezas, mas depois regressas a Portugal. Como é que surge esta ida para o Gil Vicente e porque é que dura apenas meia época? Durou meia época até só. Eu depois até fui para Israel. Exatamente, meia época, meia época. Sim. Ah, isto foi uma decisão que nós tivemos em conjunto com a família, porque, como eu te disse, a minha filha tinha acabado de nascer e, curiosamente, na Polónia também o clube entrou em cumprimento salarial, até porque depois acabou por descer a divisão também pelos mesmos motivos do Boa Vista. E nós também fomos obrigados a encontrar uma solução. Na altura, curiosamente, tinha propostas até de Itália, da Série B, de Sampdoria, de Novara e tudo mais. Mas para a minha filha ter nascido, quisemos voltar a Portugal, para estar à beira dos avós e tudo mais, para termos aquele apoio mais direto, mais próximo. Curiosamente, também não foi a única proposta que eu tive de Portugal, tive do Olhanense, na altura também treinado pelo Sérgio Conceição, e mesmo por uma questão de estar perto de casa, acabei por ir para o Gil Vicente, tinha acabado de ganhar a Taça da Liga, também tinha objetivos europeus, mas a verdade é que, pá, que não consegui corresponder às expectativas lá no clube, supostamente. Também a minha situação familiar, eu vivia no Porto, ia todos os dias para Barcelos. Eu lembro que ficava até, às vezes, por causa do trânsito, saía muito cedo e ficava até a dormir no parque de estacionamento do estádio. E depois com algumas noites mal dormidas, por causa da minha filha pequena e tudo mais. Pá, também isso não ajudou que se calhar o meu rendimento fosse o ideal para entrar numa equipa que lá está, vinha de ter ganho uma taça da Liga e estava muito, muito coesa e era difícil de ter alguma oportunidade lá. Mas não é de toda uma passagem pá, que me guarda algum ressentimento, alguma mágoa, pá, é porque teve que ser e abrir uma porta para Israel e de Israel abrir uma porta para os outros mercados. Portanto, acredito que tudo faz parte do processo. Pá, poderia dizer que foi uma experiência negativa, mas lá está, vendo depois a consequência que isso teve, acabou por se calhar por ser o passo que deveria ter sido tomado na altura e que me levou a ter a carreira que tive.
Pronto, já referiste no início desta nossa conversa a importância que Israel teve na tua carreira. Ahm, Como é que foi a adaptação a este país? Tu próprio já disseste que te surpreendeu, na medida em que te vendiam de certa forma uma coisa e encontraste outra totalmente diferente. Como é que foi esta chegada ao país? Porque eu acho curioso que tu acabas por passar grande parte da tua carreira nesta zona do Mediterrâneo, ou seja, Grécia, Chipre, Israel um bocadinho mais ao lado. Era uma zona que tu realmente gostavas, digamos assim? Ah, não, não era uma zona que realmente eu gostava, por acaso nem nunca pensei nisso dessa forma. Obviamente que, Sim, pensando podia ser, agora, lá era uma está. zona quentinha e dava jeito e era porreirinho e Exato, tal, exato. mas não, não, não teve de todo influência nas minhas decisões a nível da minha carreira. Mas em Israel foi, opá, foi incrível, foi incrível. Foi um país onde eu realmente me senti muito bem acolhido desde o primeiro dia, e eu e a minha família. Tanto é que a minha mulher hoje em dia, pá, se fosse um país para ela viver, se fosse Portugal, era Israel, de caras. E opá, eu já lá fui diversas vezes, mesmo depois de não estar lá a jogar. A minha esposa sempre me chateia para ir lá de férias outra vez. Portanto, é um país que nos marcou muito. Epá, adoramos o país. Encontramos um país que, como eu disse, pá, era muito diferente da realidade. Da realidade, não, daquilo que nos vendiam. A realidade era mesmo muito diferente. Apanhamos um país super desenvolvido. A nível de segurança, pá, sentia-me mais seguro lá do que aqui em Portugal. Pá, a nível de gastronomia incrível, toda a gente falava inglês, toda a gente super amigável, toda a gente muito, muito preocupada com o teu bem-estar, o bem-estar do estrangeiro. Pá, foi espetacular, foi espetacular. Tanto é que eu passei lá 3 anos em Israel e foi dos melhores 3 anos da minha vida a nível pessoal, até a nível familiar. Foi dos países onde eu me senti mesmo mais em casa, muito por causa da cultura que eles lá têm. Mas é óbvio que a cultura é muito diferente e apanha lá coisas muito, muito diferentes daquilo que eu estava habituado. Imagina, desde logo, desde a da viagem do aeroporto, onde chegas lá e és revistado, pá, em tudo, desde a mala do porão, tem que passar no raio-x, abrem-te a mala, vêm tudo, perguntam-te mil e uma coisas antes de entrar no país. Ali, fazem-te ali um raio-x de cima a baixo. Depois, pá, primeiros treinos que eu cheguei lá em Israel, pá, as condições eram incríveis. Atenção, estádios, pá, super modernos, com complexos de treino, pá, super também inovadores e tudo mais. Eu lembro-me nos primeiros treinos eu cheguei lá e estava-me a equipar e de repente vejo miúdos de 17, 18 anos a chegarem e fardados a militar e a deixarem as suas metralhadoras assim a um canto do balneário. Lá o serviço militar é obrigatório e opá, eles conseguem conjugar a carreira futebolística com a carreira militar, mas obviamente que não têm tempo de se trocar e tudo mais, então vão fardados para o treino e deixam lá as armas lá a um canto. E obviamente quando eu vi aquilo eu fiquei assim meio chocado. Nos primeiros dias foi realmente o que é isto? O que é que se passa aqui? Pá, mas isso é de outras coisas também que é incrível. Pá. Eles dão essas armas a miúdos de 17, 18 anos. Opá, e não, pá, são miúdos com 17, 18 anos, têm uma responsabilidade, têm um amadurecimento, pá, que não se vê hoje em dia em mais lado nenhum. Pá, é gente mesmo muito responsável, muito séria, opá, e eu realmente nunca tive medo, nunca tive algum receio sequer desse tipo de situações. Ah, Pá, depois de outras coisas, tipo lá o fim de semana é ao sábado, o nosso domingo lá é ao sábado, sexta-feira ao anoitecer até sábado ao anoitecer, opá, não se passa absolutamente nada no país. E depois domingo é a segunda-feira deles.
Portanto, opá, é muito. Houve algumas coisas que realmente são mesmo diferentes. Opá, isso apaixonou-me mesmo de verdade. E foi por aí que eu disse: opá, isso é tão fixe, essa cultura é espetacular, é tão diferente. Depois aí que lá está. Depois apareceu, quando apareceu Índia, quando apareceu Tailândia, quando apareceu não sei quem, bora lá, bora conhecer, vamos lá ver o que é que isto tem de diferente. Não? Porque de facto nós estamos aqui nesse nosso mundinho e às vezes achamos que o mundo é como nós o vemos, como nós o conhecemos no dia a dia. Opá, e há tanta coisa aí diferente e tão diferente ao mesmo tempo tão boa que se faz pelo mundo fora. E realmente, opá, nós estamos aqui sempre na mesma realidade. Acabamos por não termos essa noção, digamos assim. Bruno, Israel é um país com não sei se é o termo mais correto, mas com uma cultura religiosa muito diferente daquilo que estamos habituados a conhecer aqui em Portugal. Ah, Foi interessante conheceres esta outra realidade também neste capítulo em específico. Sim, assim, essa cultura religiosa era mais acentuada em locais mais religiosos, mais sagrados, como Jerusalém, onde havia de facto aquele, digamos, extremismo ou fanatismo, onde se via realmente aquelas figuras mais convencionais das patilhas até cá, com os chapéus grandes e tudo mais, a fazer as suas rezas e tudo mais. Mas lá está, como eu disse, era muito em zonas específicas. No resto do país não sentias de todo essa cultura religiosa, pá. Aliás, até te digo que são um povo muito mais aberto, muito mais sem complexos do que até o próprio europeu. Pá. Ias às praias, vias na rua, pá, a gente sem complexos nenhuns, opá, totalmente liberal. Opá, só que lá está, em Jerusalém, sim, quando ia jogar contra o Beitar Jerusalém e entrávamos numa certa fase da autoestrada até, em que já percebíamos que já estávamos a entrar numa zona diferente, onde estava realmente enraizado aquela cultura mais religiosa e mais aquele fanatismo. Pá, mas nunca tive assim nada de. Pá, mesmo essas pessoas com quem eu obviamente tive que cruzar, evidentemente, pá, de todo como é que é dizer? Me senti diferente ou me senti excluído, opá, não, de todo. Mesmo essas pessoas, pá, muito cordiais, muito hospitaleiras, opá, muito amigáveis, só pronto, têm as suas crenças religiosas diferentes das nossas, pá, e eu acredito que nós quando vamos para um país que tem uma cultura religiosa diferente da nossa, pá, somos nós que temos que nos adaptar, somos nós que temos que respeitar, e não ao contrário. E também esse trabalho foi feito da minha parte, pá, e nunca tive nenhum problema a esse nível. Bruno, olhando aqui para o plano mais desportivo, tu passaste 3 anos em Israel, duas passagens distintas. Na segunda, no Apoel Haifa, se eu não estou em erro, na primeira época tiveste quatro treinadores. Acho que foi assim uma mudança muito grande. Gostava de tentar perceber se foi realmente assim e o que é que se passou para que tivesse sido assim. Assim, eu acho que também se não foi 4 foi 3 andou por aí perto. Eu recordo-me agora que foi, sim, foi uma época atribulada. Sim, o Apoel Life é um clube que é gerido por um milionário israelita que vive em Washington, que vive nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo tem uma dificuldade em delegar. Então tudo o que é pá, pequenos detalhes como pagar a conta da água, da luz, não sei o que, tem que passar por ele. Então imagina a logística que é de Israel, a pá, passar pelo gabinete dele de Washington e voltar para cá e ele liberar os fundos para fazer pagamentos e mais não sei o quê, mais não sei o que mais, gerir à distância tudo e mais alguma coisa, pá, e ele queria estar muito presente, pá, em quase todos os treinos havia chamadas pelo Skype, pá, onde ele gostava de falar e de meter as coisas dele, mas ele tinha um passado como jogador de basquete lá nos Estados Unidos. Então, pá, achava um bocadinho que o futebol era um bocadinho como o basquete, percebes? Um bocadinho mais, vá, pá, não sei, na perspectiva dele, o futebol deveria ser como o basquete. E então, obviamente, que isso trazia alguns desafios. Eu lembro que o treinador que me levou para o Apoel Haifa era o mesmo que me levou para o Maccabi Netanya, que era uma antiga glória israelita de Albanino, que jogou no Brescia, pá, na seleção israelita e tudo mais.
E ele tinha jogado muitos anos na Europa, como eu te disse, em Itália, e tinha muito presente aquela cultura futebolística europeia. E obviamente que isso depois e chocava muito com a cultura americana da NBA e pronto, aquilo foi um destino que já estava traçado desde o início. Depois acabou por ser uma, uma passagem de treinadores que também, epá, com um passado futebolístico interessante, até a nível do país, mas que realmente não trouxe aquilo que o dono esperava. E aquilo é aquilo que quando eu te digo isto, é mesmo a realidade. Epá, o dono, quando não gosta de algo, pá, acaba por decidir da forma dele, embora os resultados não refletissem de facto ou justificassem essa mudança de treinadores. Pá, mas é como é, quando temos um. Pá, eu tive. Na Polónia também era um milionário suíço que era dono, um milionário polaco que vivia na Suíça, que era o dono do clube. Na Opel também. E, pá, e quando assim é, nós estamos um bocadinho à mercê dos desejos e caprichos desses donos. Portanto, acabou por ser não tanto por o treinador ser mau ou por nós não estarmos a ter resultados tão positivos, mas acabou mesmo por Uma questão de capricho, mentalidade de de quem mentalidade geria. e alguma dificuldade de ligar de quem geria, sim. Bruno, antes disso, passas pela Grécia, ou seja, entre estas passagens por Israel, e penso que conquistas a segunda divisão do país. Como Sim. é que foi a festa? Sabemos também que os adeptos gregos são bastante fervorosos. Que memórias é que tens desta conquista? Isso foi algo histórico para o clube. O clube nunca tinha estado nunca tinha sido campeão, nunca tinha estado na primeira liga da Grécia, então foi algo que foi memorável, principalmente para os adeptos lá da cidade, de Volos. Pá, eu lembro perfeitamente, pá, toda a cidade estava na rua, foi uma festa que durou quase uma semana. E foi um bocadinho inglório, porque ao mesmo tempo que nós fomos campeões e houve aquela festa toda e sabemos que fizemos parte da história de um clube e de um marco ali da cidade, ao mesmo tempo estávamos com um salários em atraso e epá, o clube era muito mal organizado e pronto, lidávamos ali com muitas coisas que felizmente não nos impediram de nos sagrarmos campeões, mas podia ter sido aproveitado de uma outra forma. Pá, de qualquer das maneiras, foi uma experiência muito, muito positiva. Pá. Nós jogámos contra clubes, opá, muito fortes e nós éramos quase como os outsiders, em que internamente tínhamos esse objetivo de ser campeão e subir divisão. Mas uma coisa é ter esse objetivo, outra coisa é concretizá-lo. E nós, pá, nós unimos mesmo, temos ali um grupo muito forte entre gregos, estrangeiros. Nós tínhamos também lá, tínhamos espanhóis, tínhamos brasileiros. Tínhamos um brasileiro só, era eu e o único português e o Evandro Concatro, o brasileiro. Pá, e acabámos por formar ali uma família muito, muito forte e muito unida. E foi isso que nos permitiu, pá, celebrar esse marco, esse campeonato. O Evandro é boa gente, falei com ele há pouco para uma reportagem. Por acaso, É, gostei muito de conversar é, com ele. um, Gostei muito de é conversar com uma ele. figura, é uma figura. Bruno, chegámos, entretanto, aqui aos anos mais excêntricos da tua carreira, penso que posso descrever assim. Ahm, Pergunto, como é que surge esta possibilidade da Índia, sendo que rumas ao país numa altura em que era uma chuva de estrelas lá, não é verdade? Sim, a proposta surgiu por intermédio da ProEleven, pelo meu empresário na altura, o Carlos Gonçalves e o Vita. Ahm, e de facto apanhou um bocadinho de surpresa. Era um país que lá está, embora eu tenha estado em Israel e ter estado na Grécia e já estar habituado a estar no estrangeiro, a Índia, uma pessoa olhava para lá ou pesquisava no Google e via, pá, que é isto? Não há ali aquela tradição futebolística, até porque o desporto lá rei continua a ser o O cricket. cricket. E do tipo, para onde é que eu vou? Pá, mas depois em conversa com os meus empresários, e depois também com o Gregory e tudo mais, também foi comigo. Pá, acabei por achar super interessante o projeto. E acabei por aceitar.
também a nível financeiro era algo muito, muito interessante e acabou por ser algo que ultrapassou em grande escala as minhas expectativas, até pelo aquilo que tu disseste, pelas figuras de renome mundial no universo futebolístico que eu encontrei lá, pá, que nunca pensava em defrontar ou fazer parte da mesma equipa e pá, acabou por ser uma experiência muito gratificante, obviamente. Eu gostava de explorar um bocadinho mais isso, ou seja, como é que é chegares a um país logo tão diferente como a Índia, e pronto, sentas-te ali no banco de suplentes, tens ao teu lado o Robert Pires, jogas contra Del Piero, contra Trezeguet. Como é que se vive esta realidade, digamos assim? Acho que ao início uma pessoa olha, como tu disseste, e bem, olhamos para o lado e ficamos assim, pá, tem aqui o Robert Pires, o meu treinador na altura também era o O Zico. Zico? Tipo, como é que eu vou lidar com eles? Opá, que eu tenho que responder às expectativas, que eles estão habituados a um certo nível de jogadores e tudo mais. Opá, eu quero mostrar que realmente também posso ser bom e não sei o quê. Mas a verdade é que, pá, todos eles, ó Diogo, todos eles, desde Roberto Pires, Zico, depois nós também jogando com todas as equipas, do Del Piero, Anelka, pá, tivemos sempre a oportunidade antes dos jogos e depois dos jogos de conviver com todos eles. Pá, e a verdade é que, pá, são pessoas com uma simplicidade extrema, pá, muito acessíveis, pá, muito cordiais, pá, muito, como é que eu tenho a dizer? Pá, ajudam-nos bastante, percebes? Não tem nada aquela, aquela Não aura estava ali de no estrela, pedestal, não é? sim, e exatamente, opá, e foi algo que realmente me surpreendeu, pá, e isso ainda me fez admirá-los ainda mais, percebes? Mas, por exemplo, ser treinado pelo Zico e a maneira opá, a estrela que ele foi, o peso que ele tem na história do futebol, e sendo a pessoa que ele é, opá, automaticamente nos fazia dar a vida em campo por ele, percebes? Opá, respeitá-lo ao máximo, saber que temos que pá, fazer isto por eles, estás a perceber? Porque realmente opá, eles ajudavam-nos em tudo, em pessoas muito simples, opá, e nós sentimos ali mesmo muito bem ao lado deles. Opá, isso realmente foi uma lição que eu gostava que pá, toda a gente tivesse, opá, de poder jogar algum dia com alguma super estrela e ver que de facto opá, não é preciso andar aí a puxar os galhardetes onde quer que se vá, porque muitas vezes, e eu opá, confessando, quando cheguei a Portugal e opá, a jogar em divisões mais baixas, pá, às vezes apanhamos gente que nunca sequer teve um contrato profissional e tem uma atitude né, de super estrela. Opá, e quando a realidade é que as super estrelas mesmo de verdade opá, têm um bem-estar, têm uma maneira de estar na vida completamente simples, opá, muito tranquila, opá, muito. Pá, como eu te disse, foi isso que mais me impressionou. E lá, como eu estava a dizer, pá, foi uma lição que eu também trago e que eu também aprendi. Pá, pá, realmente, pá, não, pá, nós somos pessoas como qualquer um, pá, eles também. E pronto. E na Índia tive a oportunidade de conviver com várias estrelas mundiais. Pá, e como eu te disse, pá, não houve uma única delas que rejeitasse uma foto, uma conversa, um conselho, pá, nada, nada. Pá, isso realmente ou tive muita sorte, ou então, opá, realmente é assim. É assim. Mesmo o André Santos depois chegou mais tarde, também tínhamos passado pela seleção brasileira, Arsenal, Galatasaray e tudo mais, opá. É incrível. E ainda hoje mantenho contacto com eles, com o Zico, com o André Santos, opá, e são pessoas sempre super disponíveis. O Zico, inclusive, apoia-nos aqui no meu projeto, na minha academia de futebol que eu abri o ano passado. Opá, é um dos parceiros que eu tenho também aqui na academia. Lá está, pá, porque ficou essa ligação e são pessoas, como eu te disse, pá, super acessíveis a qualquer momento. Isso realmente é o bonito que o futebol também nos traz, estas amizades que perduram e estas ligações que ficam para sempre. Sim, por muito que eu só tenha jogado futebol a nível de formação, que não se compara, logicamente, mas também sinto um bocadinho isso, ou seja, logicamente que adorei jogar e tudo mais, mas estas amizades que se foram formando é realmente aquilo que de mais importante levo. E se eu, que foi no nível tão amador, sinto isso, de certeza que
que os profissionais que tiveram a oportunidade de privar com estrelas dessa dimensão se sentem ainda mais. Aproveito também para te perguntar se tens assim alguma história mais curiosa com o Zico, com o Roberto Pires, com alguma dessas estrelas eventualmente que possas partilhar connosco. Sim, olha, tu curiosamente estás-me a perguntar de histórias em alturas onde eu não tenho muitas. Perguntaste-me do Chipre, perguntaste-me da Grécia. Eu Exatamente. realmente tenho histórias engraçadas na Polónia e em Israel. Eu É se assim, se calhar quiseres aproveito partilhar para. mais alguma Sim, que já porque de falaste aqui facto, pá, algumas. no Chipre não te consegui dar assim nenhuma história, pá, mas por exemplo, na Polónia tive uma muito engraçada. Muito engraçada, que foi realmente algo assim muito inesperado. Nós estávamos a jogar o maior derby da Polónia lá, é o Widzew e o Legia de Varsóvia. E depois temos o derby da cidade, que é o Widzew Łódź contra o LKS Łódź. Também, obviamente, por ser regional, é um derby muito, muito grande. E eu participei num desses derbys e o avançado deles, do LKS, era um antigo capitão do Legia de Varsóvia, pá, uma ligação muito, muito enraizada com a equipa do Legia. E nesse jogo em casa, nós acabámos por perder 1-0. Não sei o que acontece. O jogador que fez 1-0 deles foi precisamente esse jogador do Lega de Varsóvia. E ele, ao comemorar o golo, fez o símbolo do Lega para os nossos adeptos, para os nossos fãs. Epá, aquilo, epá, criou ali um tumulto muito grande. Pá, isto foi perto dos 70 minutos. Pá, e nós estávamos ali, pá, era muito importante para os nossos adeptos ganharmos em casa, o derby e tudo mais. Pá, e não estava a conseguir. Eu também, na altura, tinha pá, aí 21, 22 anos e ainda era um bocadinho miúdo. E acabei por emocionalmente pá, ficar um bocadinho instável. E há lá um lance aos 90 mais 2, opá, em que ele tem uma bola nas costas dele, e ele está assim a olhar a bola pelo ar e quando olha para a frente encontra-me a mim e eu vou e dou-lhe uma patada assim quase aqui no peito, no pescoço, opá, mesmo de frente e opá, ele ficou logo aterrado. Eu levei vermelho, logo direto, ainda reclamei, ainda achava que tinha razão. Opá, fruto muito da emoção, da Claro, vibração e claro. tudo mais. Isso aí acontece, pá, automaticamente uma pessoa depois quando chega a casa e esfria a cabeça, quer dizer, perdemos em casa o derby. Pá, eu fui expulso. Pá, da maneira que fui, pá, eu vou ser crucificado. Isto aqui não vai ser fácil, vai ser uma semana muito complicada, pá, e vou ter que, de certa forma, pá, ter que dar a volta a isto. Pá, o engraçado de tudo, pá, por causa desse lance, pá, virei como que uma lenda lá no clube. Tanto é que eles depois, no jogo a seguir, imagina, aquilo é uma bancada enorme, fizeram uma tarja enorme com essa foto, que um fotógrafo conseguiu captar o momento exato em que eu acerto no avançado. Opá, eles fizeram uma tarja enorme a cobrir a bancada toda. Estás a ver? E todos Incrível. os anos, sempre que jogam contra o Legia, contra o LKS, essa tarja é exibida. Opa, e há muitos adeptos ainda com a foto de perfil do Facebook e tudo, que é essa a minha foto. Ei, que Opa, história tanto é que ficou, absolutamente incrível. ficou, opa, ficou mesmo marcado. Tanto é que se tu puseres, sei lá, Bruno Pinheiro Widzew no Google, a primeira foto que aparece é logo essa. Portanto, e eu ali acabei um bocado por pá, criar a minha marca de uma forma pá, Inusitada, mas inusitada, né? E opá, acabou por ser algo realmente opá, que é isto, meu. É algo que ficou marcado de maneira, uma situação tão negativa ficou marcada de maneira tão positiva pelos adeptos. Opá, quem diria, meu? É incrível, meu. A verdade é que eu também tinha alguma ligação já para as coisas que realmente, e como eu te disse, com a chamada à seleção e tudo, é porque as coisas estavam a correr bem. Até depois pá, mais tarde, fui considerado o melhor médio da década. Pá, e também havia essa empatia essa sinergia entre mim e os adeptos. e tu, de Pá, certa forma, também tinhas sempre esse perfil de líder, de capitão, que de certeza que ajudava nessa ligação, acredito eu, não é? sim, sim, também, mas lá está. Pá, eu pensava que aquilo me ia manchar um bocadinho a imagem que eu tinha construído até lá. Pá, mas a verdade é que acabou por fortalecer ainda a imagem que eu tinha. Pá, foi incrível, foi uma história pá, fantástica que eu lá tenho na Polónia. Pá, já em Israel,
também uma cena, pá, e como é que eu tenho a dizer? É difícil de adjetivar esta experiência até porque existe um documentário onde o episódio que eu te vou contar está lá transmitido. Há um documentário a falar dos fãs do Beitar Jerusalém, em Jerusalém, que lá está, são super religiosos. Então o que é que acontece? O dono do clube decide, a certa altura do campeonato, assinar com dois jogadores muçulmanos. Dois jogadores que vieram da Chechênia, que vieram do Terek da primeira, um clube da primeira liga da Rússia. E aquilo, pá, gerou ali uma revolta muito grande entre os adeptos, estás a ver? Pá, porque eles acreditam que o Beitar tem que ser um clube puro, onde só jogam. Aliás, a nível de cristãos, pá, não tem problema absolutamente nenhum o clube. Pá, e todos os anos têm jogadores cristãos lá, sem problema nenhum. Agora, muçulmanos, eles acreditam que o clube tem que permanecer puro. Então, opá, aquilo passava no noticiário, depois deles assinarem, pá, eles tipo andavam de hotel com seguranças e tudo mais. Pá, nunca houve nenhum episódio quanto à integridade física deles, mas tipo os treinos e tudo, os adeptos, eram treinos assistidos por 20 mil pessoas com opá, protestos e tudo mais, e mais não sei o que, mais não sei o que mais. E curiosamente, o jogo onde eles se estrearam foi contra nós. Nós vamos jogar lá a Jerusalém, e não estava numa Netânia, Beitar Jerusalém, Maccabi Netânia, e era o primeiro jogo em que eles foram convocados. Então imagina, o estádio devia estar para aí com 30, 40 mil pessoas. Pá, está 0-0, intervalo, e não sei o quê, chega ali aos 60, 70 minutos, penso eu, e entram os dois. Pá, logo um cor da Suíça enorme pelo estádio todo, estás a ver? Mas pronto, opá, até aí tudo pá, normal, de acordo com os últimos dias que tínhamos vivido, opá, sabíamos que isso poderia acontecer. O que é que acontece depois a seguir? Pá, uma bola até nas costas da defesa, na altura até estava a jogar a central, dos chechenos, que até era o avançado, isola-se, marca golo. O que é que acontece quando ele marca golo? Pá, mais de metade dos adeptos saem do estádio. O Beitar Jerusalém começa a ganhar 1-0. O jogo acabou por ficar 1-0. Eles ganharam 1-0 com o golo desse jogador muçulmano. Mas quando ele marca o golo, pá, metade do estádio sai em protesto. Sai do estádio, imagina, de repente estás com um estádio de 40 mil pessoas, de repente estão aí para aí 12 ou 15 mil, pá, que acabaram por ficar porque sim. Pá, e isso aí foi algo que foi incrível. E fizeram um documentário onde foi muito à volta também desse episódio. Se fores ao YouTube, também tem lá esse episódio também lá no YouTube. Pá, foi algo mesmo que eu disse. Pá, o jogo para mim foi tipo um quebra-corrente ali, porque nós estávamos ali muito envolvidos no jogo e de repente acontece aquilo e nós ficámos meio aliados do próprio jogo, estás a perceber? Tornou-se muito mais do que o jogo, não é? Algo muito mais Exa do que o jogo. exatamente, algo muito mais do que o jogo, pá, e foi algo que também ficou gravado para mim, porque do tipo, isto é algo que se calhar na Europa nunca vai acontecer, né? Opá, aí lá está, foi uma história também, opá, das tais inusitadas que me aconteceram, e essa foi em Israel. Pá, na Índia, houve uma que foi inusitada e perigosa, pá, uma que eu recordo bem. Imagina, nós tínhamos lá jogos de 3 em 3 dias, só que na Índia, há jogos em que nós temos que apanhar 3 aviões. Portanto, aquilo é enorme, né? Aquilo é um subcontinente. Pronto, deixa-me só Ahm, fazer uma ressalva antes de Força. contares. Eu tenho que partilhar isto contigo. Quando estavas a contar esta história de Israel, eu pensei mesmo que tu ias dizer: entraram os dois jogadores muçulmanos, eu dei uma porrada num e virei ídolo do Beitar Jerusalém. Pensei mesmo que ia ser isto. Era Pensei mesmo que isso, ia ser isto. poderia ser, se calhar. Pensei Não, mesmo mas que ia ser não, isto. mas, Mas mas força, força. Mas agora pensa que é tu marcas um golo, dás a vitória à tua equipa e de repente mais de metade do estádio sai em protesto. Pá, nem Incrível, imagino o incrível que mesmo. é estar nos sapatos dos jogadores da Chechênia, não é? Mesmo, Ah, mesmo. Mas mas, força, continua. pá, nem ainda começava a dizer, ainda no subcontinente havia jogos em que nós tínhamos que apanhar 2, 3 aviões. E aquilo lá dos aviões é muito engraçado, porque o que é que acontece? Lá é como nos autocarros, imagina. Tu aqui, se quiseres ir do Porto ao Algarve e fizeres escala em Lisboa, tu chegas a Lisboa, sais do avião e esperas pelo próximo no terminal, né? Mas lá não. Lá imagina, se aqui fosse a Índia, eu apanhava o avião no Porto, o avião aterrava em Lisboa
E eu, como ia para o Algarve, ficava no avião. As pessoas que saíssem em Lisboa saíam do avião e as que fossem de Lisboa para o Algarve entravam no avião e nós ficávamos à espera. E então, assim, como nos autocarros, como se Certo, fosse uma certo. paragem. Pronto. E houve um jogo em que nós íamos até. Pá, e era um jogo super importante, porque nós, lá no Goa, éramos os favoritos sempre a ganhar a competição, juntamente com o Atlético Kolkata, que era o clube até que investia mais e tudo mais. E era um jogo super importante e nós íamos 2 dias antes do jogo para estágio. O que é que acontece? Eu na altura era o capitão da equipa e o clube fretou um charter. Pá, e imagina o que é o charter ainda por cima, era todo dourado, estás a ver? Imagina os jogadores todos ali a tirar selfies, a entrar no avião, aí, charter, avião privado, e não sei quem, não sei o que mais, um avião só para nós, não sei o quê. Então nós começamos a levantamos voo e de repente eu vejo o avião, pá, veio meio que a dar a volta, estás a ver? E as hospedeiras de bordo a sentarem-se nos assentos a porem o cinto, pá, e muito nervosas. Pá, e eu como capitão de equipe, pá, dirigi-me aos hóspedes, até porque até o próprio treinador e tudo não falava, era espanhol, não falava muito bem inglês, e portanto era eu meio que porta-voz até da equipa. Pá, tentei ali saber o que é que se passa, pá, as hospedeiras de bordo, pá, super nervosas, muito emocionadas, pá, e mesmo assim não me conseguiam explicar porque também não podem, né? Eles não podem dizer o que está a passar. Pá, até que eu fui mesmo ao cockpit e eles disseram pá, que encontraram lá um sinalzito no painel de controle e não sei o quê, e que pá, por uma questão de precaução iam voltar. Pá, até aí, pá, tudo normal, não é? Pareceu era uma viagem longa, pareceu um sinalzito, mais vale, nós tínhamos estado, que estávamos a 20 minutos, 30 minutos de voo e voltámos. Pá, o que é certo é que voltámos, eu nunca tive uma aterragem tão brusca na minha vida como aquela. E foi uma aterragem, opá, mesmo a uma velocidade muito alta e depois nós vimos a saber que, a falha que houve foi dos flaps. Os flaps são aquelas coisas nas asas que faz a travagem, que desce e faz a travagem dos aviões e que reduz a velocidade. Opá, Certo, sim. não estava a funcionar. Então imagina, nós aterramos para aí a 700 km por hora na pista de avião, na pista do aeroporto. Percebes? Opá, logo aí foi do tipo, safámos-nos de uma boa. Isto foi de manhã. Então o que é que acontece? Nós fomos de volta para o hotel, na altura todos os jogadores vinham no hotel, e à espera de indicações do clube para a nova viagem. Tanto à tarde, aquilo era um aeroporto militar, ainda é, o aeroporto militar de Goa. Entretanto, à tarde cai lá um caça, despenha-se lá um caça, no mesmo dia, tipo, nós quase que nos despenhávamos de manhã e à tarde um caça militar, opá, despenhou-se lá no aeroporto, opá, sem vítimas, o piloto acho que se conseguiu ejetar. Pronto, pá, até aí tudo bem. No dia seguinte, entretanto o clube avisou-nos, opá, vamos no dia seguinte, de manhã, não sei o que, não sei o que mais. Chegámos lá, o mesmo avião, pá, já começou aquele receio e tal, pá, o mesmo avião, não sei o que, não sei o que mais. Pá, dirigi-me lá ao piloto, ele disse, pá, assim, nós tivemos o dia inteiro de ontem a ver tudo e mais alguma coisa, passamos isto tudo a pente fino. Opá, e de facto, opá, o avião encontra-se em bom estado, opá, estamos preparados para levantar voo e tudo, e não sei o que, não sei o que mais. Opá, isto aqui começou a ser lógico, opá, prefiro ir num avião que foi revistado no dia anterior a pente fino, opá, melhor ainda, não é? Pronto, e então foi essa mensagem que eu também passei para os meus colegas de equipa e tudo mais, e para a equipa técnica na altura. Pá, e pronto, e fomos lá, mas mesmo assim sentia-se ali alguma tensão no ar. Normal, normal. Estávamos no avião e o piloto, pá, pede-nos para fecharmos as cortinas e tudo mais. Pá, pronto, também aí um bocadito, pá, não é muito normal, mas pronto, vá, não interessa. Fechamos lá as cortinas, pá, só que imagina, pá, não te consigo precisar as horas, mas imagina que nós entramos às 10, era 10 e 11 menos um quarto e ainda não tínhamos descolado. Pá, e de repente, pá, comecei a achar muito estranho, pá, comecei a fazer algumas perguntas, sendo, pá, estamos aqui a fazer preparativos, a ver, temos autorização para irmos para a pista, para sairmos e não sei o quê. Pá, e uma questão de curiosidade, lá levantei uma das cortinas, pá, e pá, nunca mais me esqueço. O que é que eu vejo?
vejo dois indianos, pá, em cima da asa, um com um martelo a dar na asa do avião e outra com uma daquelas, pá, não sei como é que se chama, aquelas cenas de parafusar ou não sei o quê. Opa, e eu disse, pá, vocês estão malucos da cabeça, opá, e eu não viajo aqui. Opá, e eu fui ter com o treinador e disse, opá, esqueçam, esqueçam, sabe? Um homem a 40 minutos a martelar na asa do avião, opá, esqueça, mano, não vou pôr nem vou pôr a mim nem a minha equipa, opá, a este Imagino, risco. Portanto, nós não imagino. viajamos. Isto era dia de jogo, isto era dia de jogo de manhã. Opá, e saímos. Opá, eu do piloto, ei, porque não pode ser, o diretor também não pode ser, temos que ir agora, e não sei o quê, não sei o que mais, não sei, pá. E eu e a minha equipa, nós não vamos neste avião. Pá, paciência, arranjem outro avião, adiem o jogo, façam o que quiserem. Nós não vamos. Ponto final. Pá, e saímos do aeroporto e ficámos até, nem fomos para o hotel, ficámos até o resto do dia no aeroporto à espera de outras soluções. O que acontece? Imagina, o jogo estava marcado, pá, também não te consigo precisar as horas. Estava marcado lá para as 8 da noite, o jogo, e era para aí 7 e nada. Nós ali no aeroporto à espera e solução nada. Nós a pensar, o jogo vai ser adiado ou qualquer coisa. Aparece-nos uma solução lá para as 8h30 da noite, o avião, porque aquilo é uma liga privada. Assim a liga convencional deles e depois tinha a liga privada, que é a ASL. Aquilo é de uma dona, de uma mulher, que é da Reliance. O que é que ela fez? Enviou-nos o avião dela para nos vir buscar. Pronto. Enviou-nos o avião dela, pá, muito porreirinho também, charter, um avião privado, não sei o quê. E nós lá fomos para Kolkata, para uma viagem de 2, 3 horas. Imagina, nós chegámos lá, eram 11 da noite. O jogo marcado para as 8 ou para as 9, já não me recordo. Chegámos lá às 11. O estádio, o maior estádio da Índia, pá, já teve a lotação de 120 mil pessoas e opá, estava lá os adeptos às 11 da noite. A equipa ou na altura estava lá o Zequinha também nessa equipa no Atlético de Kolkata à nossa espera. O que é que acontece? Chegámos lá a Kolkata, muito rápido, fomos logo escolta policial e não sei o quê. Saímos direto do avião para o aeroporto, para o estádio. Chegámos ao estádio, tanta pressa e as malas ficaram no, ficaram no aeroporto. Viemos lá, a organização diz assim: opá, nós agora temos que esperar pelas malas, né? Nós estamos aqui à civil, temos que esperar pelas malas. E a organização da Liga, opá, obrigou-nos a fazer o aquecimento como nós estávamos vestidos, percebes? E nós, na altura, só tínhamos o polo do clube, o resto era, pá, era como nós quiséssemos. Imagina, estava lá gente com calções de ganga, a fazer aquecimento no relevado, de sinal de dedo, pá, uns com chapéu, a fazer ali pá, o relevado pá, em ótimas condições, pá, lá nesse nível de ótimas condições, molhadinho, imagina, gente lá de Chinelinho. chinelos, de sapatilha, pá, do que for, a fazer saídas, a fazer, pá, foi mesmo algo pá, surreal. Entretanto, eles foram buscar as malas, aqui começa jogo, não começa jogo, era perto da meia-noite. Pá, o jogo acabou, não sei, às tantas da noite, meu. Pá, também foi uma história pá, surreal, meu, também inusitada ali da Índia, que estavas-me a perguntar da Índia, essa é que eu guardo opá, é a memória mais vívida que eu tenho desses 2 anos na Índia. Imagino, imagino. Bruno, eu gostava agora de fazer uma questão, não pondo de todo em causa o teu profissionalismo, o profissionalismo dos teus colegas, mas a partir do momento em que vais para a Índia, depois Tailândia, Hong Kong, que são níveis a nível desportivo consideravelmente mais baixo, ah, houve ali uma tendência para, neste ponto de vista, relaxar um bocadinho. Passaste a encarar o futebol em si de uma maneira diferente ou isso nunca se pôs em causa? Eu acho Olha, que consegues perceber onde é que eu quero chegar com a consigo, pergunta. consigo. E a minha resposta é não e sim. Pá, relaxar não, até pelo contrário. Até pelo contrário. Imagina, nós na Ásia há o limite de estrangeiros, portanto, Ok. pá, na Índia acho que eram 5 que podiam jogar, na Tailândia também eram 5, mas só 2 é que eram assim livres pelo mundo, depois o resto tinha que ser asiático, na própria Ásia, estrangeiros, mas da própria Ásia. O que é que isso acarreta? Acarreta mais responsabilidade para os estrangeiros. Ok? Nós temos mesmo que fazer a diferença. Portanto, a nível de relaxamento era até o inverso. Nós tínhamos mais Ok. responsabilidade. Que éramos estrangeiros, estávamos ali a ser pagos mais do que os jogadores locais e as expectativas em cima de nós eram muito grandes. Portanto, nós tínhamos que responder a essas expectativas, até porque na Ásia
Lá está, como há limites estrangeiros, opá, lá não dá para ter um jogador estrangeiro no banco. Pá, isso é impensável, percebes? Portanto, ali tínhamos de estar sempre ligados à ficha, digamos assim. Portanto, a nível de relaxamento, não, de todo. Pá, a nível de adaptação, opá, sim, tive uma adaptação mais a nível sei lá, de empatia, pá, de tentar perceber mais, pá, as dificuldades que os jogadores locais tinham, ao mesmo tempo fazer parte ativa, ter uma parte ativa no processo de desenvolvimento dos jogadores locais, também me deu muito gozo, porque na Ásia existe muito essa cultura, opá, de querer aprender com os estrangeiros, pá, pelo menos na Índia, Tailândia e na China, opá, eles têm muito essa cultura de, pá, ensina-nos, pá, nós estamos aqui, somos livros abertos, pá, tudo que nos puderes ajudar, perfeito, pá, existe muito essa humildade, percebes? Então deu-me muito gosto também fazer parte desse processo de desenvolvimento dos jogadores locais. Mas ao mesmo tempo também me fazia com que teria que me adaptar a ser pá, está-me a falhar a palavra. ah, como é que eu tenho a dizer? Epá, não ser tão exigente, Mais ser mais, compreensivo. exatamente, mais compreensivo, mais tranquilo com eles. Epá, isso de facto era algo que em alto rendimento, opá, não temos tempo para isso. Opá, temos que dar resultados, percebes? O futebol é muito resultado, muito rendimento na hora, percebes? Muito espontâneo. E ali não, ali tinhas mesmo que te adaptar e perceber que é um processo. Pá, o jogador vai falhar, já tens que estar a perceber que o jogador local vai estar mais aberto a falhar, mesmo a nível técnico e tudo mais, opá, e tens de estar preparado para isso a nível emocional, percebes? Porque pôs mais pressão muitas vezes não ia ajudar em nada. Então aí fez com que eu também alterasse a minha maneira de ver e de estar no futebol, percebes? Ter uma posição muito mais passiva, muito mais tranquila, mas ao mesmo tempo, a nível individual, a responsabilidade era maior, a exigência era maior, percebes? Portanto, por isso é que eu te digo não e sim, porque ao mesmo tempo, opá, lá está, nós continuamos a ser profissionais e termos aquela responsabilidade extra de realmente provarmos o nosso valor e temos de estar todas as semanas a provar o nosso valor, porque realmente somos estrangeiros e temos que ser diferenciados por isso, é por isso que eles nos contrataram. Ao mesmo tempo, perceber que a nível local o futebol não está tão Perceber, desenvolvido e que perceber o fazemos parte, contexto em e que fazemos estás. parte de um processo, exatamente, fazer parte do contexto. Bruno, e só mesmo para terminarmos aqui a nossa conversa, perguntava-te como é que foram estes anos na Tailândia e em Hong Kong em específico. Se calhar são os países culturalmente mais distintos de Portugal, eventualmente. Como é que foram estas experiências? Olha, eu tive a sorte e quando digo sorte, digo mesmo muita sorte, de na Índia ter estado em Goa, de na Tailândia ter estado em Bangkok e de na China ter estado em Hong Kong. Pá, que se eu pudesse escolher era exatamente essas cidades onde eu queria estar, nos respectivos países. Porque realmente, por exemplo, na Tailândia, Bangkok pá, é incrível, pá, adorei lá estar. É uma cidade que, imagina, eu tenho muita dificuldade em dormir após os jogos, pá, até porque a adrenalina e tudo ainda está muito presente e só consigo adormecer lá por umas 3, 4 da manhã. E era uma cidade em que eu às 3, 4 da manhã, se me desse a fome, vinha cá abaixo à rua e encontrava montes de sítios abertos. Para teres uma ideia de que pá, aquilo está sempre a andar, sempre um andamento incrível. A Bangkok sempre muitas coisas para fazer, muitos turistas, muita gente estrangeira. Pá, é uma metrópole incrível, incrível, incrível. Mas tirando Bangkok, opá, acaba por ser um bocadinho zonas rurais, percebes? Já é uma Tailândia completamente diferente, parece que são dois países dentro do próprio país. E o mesmo aconteceu em Hong Kong e o mesmo aconteceu na Índia, até em Goa, percebes? Portanto, eu acabei por ter tido muita sorte a nível de estar em sítios que são mais internacionais, digamos assim, onde eu pudesse, se quisesse comer uma comida internacional, podia encontrar, onde se calhar se estivesse noutra cidade, se calhar já teria mais dificuldades, mesmo a nível de internet e tudo mais, coisas básicas que nós nem damos valor, mas lá, nessas zonas mais rurais, já é mais difícil de acontecer. Opá, mas sim, opá, principalmente eu acho que a Índia, desses três,
A Índia é o país mesmo mais diferente de todos, opá. Ok. Opá, nível de trânsito, de cultura, de pessoas, opá, de tudo e mais alguma coisa é mesmo muito, muito diferente. Pá, eu adorei ter estado na Índia, na Tailândia, em Hong Kong. Pá, infelizmente em Hong Kong não tive o tempo que queria lá por causa do Covid. Pá, mas também deu para perceber que Hong Kong é muito diferente de tudo o resto. Aquilo é realmente super evoluído. Pá, é um hub comercial, é o principal hub comercial da Ásia. Pá, isso realmente se sente, pá, a nível de qualidade de vida, estilo de vida, pá, é super alto, mesmo super alto. Pá, e ali tens tudo e mais alguma coisa, pá, não te falta absolutamente nada. E às vezes em contraste com a China tradicional. Certíssimo, Bruno. Terminamos a entrevista em si. Tenho só aqui um pequeno desafio para ti, um jogo de perguntas e respostas rápidas que costumo fazer com os convidados. Basicamente, peço-te que respondas quase a primeira coisa que te venha à cabeça. E para começar, pergunto qual foi o país destes em que estiveste no estrangeiro em que mais gostaste de viver de forma geral? É Israel. O país com a melhor gastronomia? Israel. O clube daqueles que representaste no estrangeiro com o melhor estádio em termos de infraestruturas? Maccabi Netanya. O clube com os melhores adeptos? Widzew Łódź. O melhor jogador com quem jogaste? Manuel Fernandes. Uma resposta interessante. O melhor adversário que enfrentaste? Walcott. O melhor treinador que tiveste? Sérgio Lavera. Um jogo que não esquece, ou seja, um jogo que tenha marcado mesmo muito. Pá, a minha estreia pela Boa Vista, Guimarães Boa Vista. E nestas experiências no estrangeiro, se tens assim algum que tenha marcado? O jogo da Polónia que eu te Exatamente. falei. E só mesmo para terminar, pergunto se há algum país no qual não tenha jogado, em que gostavas de ter jogado. Sim, Nova Zelândia. Na altura tive proposta para a Tailândia e Nova Zelândia e acabei por optar pela Tailândia. Mas ficou aquele gostinho, aquele dissabor de não ter de não ter jogado na Nova Zelândia, na Austrália, neste caso. Exatamente. Bruno, só te posso agradecer. Foi mesmo um gosto enorme para mim ter-te aqui no podcast. A quem nos vê, a quem nos ouve, sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok e Twitter. E já sabem, viajem connosco. Tá, obrigado, Diogo. Pá, espero que este projeto tenha muito sucesso. E opá, de certeza que terá. Eu realmente já estive a ver outros episódios que gravaste. Pá, e desejo todo sucesso no mundo e boa sorte neste teu projeto. Obrigadíssimo, Bruno.